Lamentações de Jeremias. Introdução. Autoria. Ainda que essa obra em si não nos informe o nome do seu autor, a tradição judaica e o consenso entre a maioria dos biblistas da atualidade atribui sua autoria ao profeta Jeremias. O cabeçalho do livro da Septuaginta, a mais antiga e prestigiada tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, e na Vulgata, a primeira e renomada tradução da Bíblia para o latim a partir dos manuscritos das línguas originais e não da Septuaginta, apresenta o seguinte comentário: Jeremias se assentou a chorar e compôs este poema de lamento por Jerusalém. Além disso, a similaridade entre o texto e o conteúdo do Sefer, rolo, livro, de Lamentações e a obra literária de Jeremias é nítida e expressiva, segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 25. O termo hebraico filha de, por exemplo, ocorre cerca de 20 vezes em cada livro. Propósitos. Este livro do Antigo Testamento não é o único que contém lamentações, individuais ou comunitárias. Vários salmos são poemas de pesar, lamento e expressões de tristeza, e todos os livros proféticos, exceto Ageu, trazem um ou mais exemplos do gênero das lamentações. Todavia, esse livro é o único que é formado somente mediante lamentações. O próprio título já sugere o tema sofrido da obra. Eicar, isto é, como? A primeira palavra não somente do primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, mas também de capítulo 2, versículo 1 e capítulo 4, versículo 1. Pelo conteúdo, o livro também é mencionado na tradição judaica como Kinot, quer dizer, lamentações. Os judeus costumam ler publicamente esta obra durante o 9º dia do mês de Abi, em meados de julho, conforme nosso calendário, relembrando as destruições de Jerusalém que aconteceram no ano 586 a.C., quando a cidade santa foi invadida e arrasada pelos caldeus babilônios, e no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi transformada numa grande poça de sangue pelos exércitos romanos. Muitos judeus ortodoxos leem esse livro durante a semana toda, em frente ao que restou do muro ocidental da Cidade Santa, hoje em dia conhecido como Muro das Lamentações. Além disso, esse livro é importante na liturgia seguida pela Igreja Católica Romana tradicional, onde é lido nos últimos 3 dias da Semana Santa. O assunto de que se ocupa o livro, de fato, relembra o peso que Jesus Cristo sentia em seu coração por Jerusalém. Mateus capítulo 23, versículos 37 e 38. Alguns versículos de Lamentações ganharam notoriedade entre muitos povos, culturas e línguas em todo o mundo. Capítulo 1, versículo 12. Capítulo 3, versículos 22 e 23. No meio do livro, a teologia compartilhada mediante as lamentações do profeta chega ao seu clímax ao focalizar a bondade incondicional de Javé, o Senhor Deus. Ele é o Eterno, o Altíssimo de toda a esperança. Capítulo 3, versículos 21, 24 e 25. Do amor. Capítulo 3, versículo 22. Da fidelidade. Capítulo 3, versículo 23. Da salvação. Capítulo 3, versículo 26. Apesar de toda a prova em contrário, porquanto as suas misericórdias são inegociáveis. Renovam-se cada manhã, interminável, e a sua fidelidade. Capítulo 3, versículos 22 e 23. Data da primeira publicação. O profeta foi testemunha ocular do juízo de Javé contra a cidade de Jerusalém em 586 a.C. e, portanto, é natural supor que o autor do livro que descreve de maneira tão viva e expressiva o fato ocorrido seja mesmo Jeremias. A data mais recuada possível para a primeira publicação do livro é 586 ou 585 a.C., sendo a mais avançada
em 516 a.C., quando foi consagrado o templo reedificado de Jerusalém. A vividez da narrativa da obra, como uma reportagem poética de um fato recém-ocorrido, é uma das provas de uma data mais antiga para sua autoria, provavelmente algum tempo antes de 575 a.C. Esboço geral de Lamentações. Primeiro, devastação e tristeza profunda em Jerusalém. Capítulo 1, versículos 1 ao 22. Item A. A graça de Javé é retirada da sua cidade. Capítulo 1, versículos 1 ao 11. Item B. A aflição e a dor tomam conta de Jerusalém. Capítulo 1, versículos 12 ao 22. Segundo, Deus permite que sua cidade seja destruída. Capítulo 2, versículos 1 ao 22. Item A. Chega o dia do juízo de Javé. Capítulo 2, versículos 1 ao 10. Item B. O profeta que antes advertia, agora sofre. Capítulo 2, versículos 11 ao 22. Terceiro. O total desconsolo do homem de Deus. Capítulo 3, versículos 1 ao 66. Item A. O seu profundo pesar e lamento. Capítulo 3, versículos 1 ao 18. Item B. A sua mais profunda esperança e força. Capítulo 3, versículos 19 ao 42. Item C. O sofrimento mais íntimo do profeta. Capítulo 3, versículos 43 ao 54. Item D. Suas súplicas a Javé, o Eterno. Capítulo 3, versículos 55 ao 66. Quarto. A derrota do povo de Jerusalém. Capítulo 4, versículos 1 ao 22. Item A. O cerco à Cidade Santa. Capítulo 4, versículos 1 ao 12. Item B. Os motivos para o cerco e a ameaça. Capítulo 4, versículos 13 ao 20. Item C. A esperança que se alegra no futuro. Capítulo 4, versículos 21 ao 22. Quinto. A oração de intercessão pelo povo. Capítulo 5, versículos 1 ao 22. Item A. Atos de contrição e arrependimento. Capítulo 5, versículos 1 ao 18. Item B. Invocação da glória de Deus e petições. Capítulo 5, versículos 19 ao 22.